Muito boa noite a todos que a partir de agora acompanham o portal de informações da Locus Online. A partir de agora seguiremos com as nossas informações. Em Passo Fundo, essa economia amorosa, uma prática muito utilizada no exterior, faz com que estrangeiros em Passo Fundo comprem os seus casamentos registrados em Passo Fundo com a fim de aderir à cidadania brasileira. Hoje pela manhã, o bloqueio na saída de ônibus da Coleurb, empresa de transporte urbano em Passo Fundo, fez com que atrasasse inúmeras rotas de transporte. O funcionamento da obra do aeroporto também foi concluída. Por maioria, o STF coloca Aécio Neves como réu na Operação Lava Jato, ação na qual ele pediu 2 milhões de reais para a empresa JBS. Trump completa a missão na Síria. Após pronunciamento, o presidente americano diz que a missão foi um tremendo sucesso. Hoje vamos debater com maiores detalhes um caso muito peculiar e novamente à tona na cidade de Passo Fundo. Hoje a gente vai novamente falar sobre o assunto da Havan versus Sindicato dos Comerciários. O vereador Patrick Cavalcante, seguindo o exemplo da cidade de Erechim, protocolou um projeto de lei na qual amplia os feriados e torna a liberdade das empresas em abrir em finais de semana e feriados. Gesael, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa estratégia do vereador Patrick, esse entrave, explicando para nós, desde o comecinho, esse entrave entre sindicato e lojas Havan. Boa noite, pessoal. A questão da Havan aqui já é de domínio amplo da população, pelo menos na parte das redes sociais, da internet em geral. Todo mundo quer a Havan. 99% das pessoas quer a Havan. O problema está realmente no sindicato, como a gente já discutiu no outro programa aqui, na Locus. Então, a empresa prometeu a instalação da filial em Passo Fundo 90 dias depois da emissão do alvará pela prefeitura. Parece que ainda está em tratativa esse alvará, e assim que for emitido, eles podem construir já a filial e em 90 dias está aberta a loja. Mas, se conseguir abrir conforme os ditames da empresa, que ela se dispõe a fechar só 3 dias, 3 feriados ou 3 domingos no ano, o sindicato quer 7 feriados, muito além do que a empresa exige para trabalhar. E esse impasse entre o sindicato e a empresa está rolando, a gente não sabe onde vai parar isso, né? O sindicato tem poder de fazer isso, infelizmente, é a lei. Eu acho pouco provável que uma lei municipal vai fazer alguma coisa por isso. Não adianta enfiar a Câmara de Vereadores nisso, isso não é questão para a Câmara de Vereadores, não é questão para o vereador tentar arrumar. No momento, na situação que se encontra, é questão de conversar com a empresa, o sindicato, os empregados do comércio, principalmente os desempregados que querem trabalhar na Havan, e o sindicato, para o bem dos empregos, quer fazer com que algumas pessoas fiquem desempregadas. Então tem muita história para rolar ainda e talvez, até arrisco dizer que Caxias, que recebeu a notícia junto com o Passo Fundo, vai abrir a loja muito na frente da nossa cidade. Ou pior ainda, talvez Caxias abra a loja e Erechim leve da gente a Havan. Tomara que isso não aconteça. Não que Erechim não mereça uma Havan. Tomara que todo mundo ganhe a Havan. Show de bola. Também está conosco diretamente de Porto Alegre o nosso redator, o César Augusto Cavazola Júnior, nosso editor, que veio falar sobre as tratativas jurídicas do caso Havan. Boa noite, César. Boa noite a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. César, eu estou lendo aqui alguns tópicos do seu artigo, você fez algumas análises dos textos e eu gostaria que também falasse sobre o projeto de lei que visa facilitar a abertura do comércio nos finais de semana e feriados. Pois é, Gisele, o que eu tive acesso, na verdade, fui procurar pesquisar a origem desse projeto do Patrick Cavalcante. Então, Erechim tinha, em 1980, uma lei que fazia uma certa restrição ao comércio. Dizia que você poderia abrir de segunda a sexta e sábados de manhã. Então, sábado à tarde, domingo, feriados, você não poderia. Então, aqui no município de Erechim, que fica ao lado de Passo Fundo, né? Eles fizeram um protocolo de uma lei que estão chamando de Lei Livre Comércio por aí, né? Acho que foi assim, né, Josael, que o pessoal comentou na Câmara de Vereadores, não foi? Sim. Então, assim, qual foi a justificativa dos vereadores de Erechim quando propuseram a lei, né? Um deles disse assim, nós não queremos nós queremos apenas normatizar algo que, na verdade, já existe.
Então, o que ele queria dizer com isso? Que o comércio em Erechim já estava, já era livre, de certa forma. Até não sei se essa informação se confirma, vocês sabem se o comércio em Erechim à tarde funcionava ou não, nos domingos e feriados? Não, até o presente momento não tem essa informação. Sei que muitas cidades na região aqui trabalhavam até sábado ao meio-dia e à tarde já encerravam essas operações. Já encerravam, né? E o outro vereador que fez juntamente o projeto com ele disse o seguinte, que na verdade nós estamos num momento econômico difícil, então a cidade precisa elevar o seu patamar. Eles têm uma pretensão, esses vereadores, eles acham que com um projeto de lei eles vão levar o patamar de uma cidade, né? É impressionante o que eles fazem nessas sessões plenárias aí. Então, o projeto de lei que entrou em vigor, inclusive, foi a partir de 5 de abril entrou em vigor em Erechim. Então, na verdade, estabelecia lá, fica estabelecido no município de Erechim, os dias e horários de funcionamento do comércio em geral, que será de segunda a segunda. Eles colocaram uma crase aqui errado, viu, Jezael? Não é só em Passo Fundo que o pessoal erra projeto de lei, não, viu? Então, eles colocaram assim, fica assegurado a todos, livre exercício de qualquer trabalho, ofício, atividade, atendidas as qualificações profissionais exigidas em lei. Então, ou seja, eles disseram que é o seguinte, que na prática o comércio já funcionava, então decidiram esse projeto de lei permitindo que eles abrissem a hora que bem entendesse, não. Qualquer dia, inclusive domingos e feriados, das 8 até as 10 horas da noite. Tá, então sobre isso o que aconteceu? O Patrick Cavalcante, não sei se entrou na onda, se achou legal, por conta dessa discussão que o Jezael trouxe da Avan, e decidiu protocolar o próprio projeto de livre comércio. Então, o que aconteceu? A discussão se deu porque o Patrick disse que a legislação de Passo Fundo era de 64, então essas restrições elas não estavam adequadas com o momento da economia. Até, inclusive, eu descobri que tem uma lei que é a 3.562, do Júlio Teixeira ainda, que ele flexibilizou um pouco essa restrição. Então, na verdade, essas duas legislações, eles disseram que criavam uma certa restrição ao comércio em Passo Fundo. Então, foi por conta disso que ele fez o projeto de lei dele. O projeto de lei dele diz o seguinte, que fica estabelecido que os dias e horários de abertura e funcionamento do comércio em Passo Fundo são livres, exceto nos feriados nacionais do Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador. Então, ou seja, aquela demanda inicial da Avan, que o Jezael comentou, que deveria pelo menos abrir em 3 dias, foi o que acabou sendo inserido na lei. Então, basicamente, foi esse o debate que teve na sessão plenária, que foi em segunda discussão agora e provavelmente vai à votação em breve na cidade. Show de bola. César, vamos discorrer um pouco sobre o assunto. Essa intenção do nosso parlamentar, Patrick Cavalcante, acho que realmente foi uma intenção boa ou uma intenção oportunista, aproveitadora de entrar nessa onda de regulamentação e protocolar o projeto? Olha, eu acho que até o Jezael pode responder melhor do que eu sobre isso, porque tem, por exemplo, assim, a legislação, e nós temos que verificar, além da legislação, a justificativa do projeto, e em terceiro lugar, a gente tem que verificar a intenção do legislador. Nós temos acompanhado ali no De Olho da Câmara que uma série de projetos que estão sendo protocolados na Câmara de Vereadores, eles são projetos que vão numa onda de demanda nacional. Tem, por exemplo, Escola Sem Partido, a questão do Uber, que também a questão de gênero nas escolas, que acaba gerando um debate e, na prática, acaba não sendo resolvido nada. Eu acho que é um misto de tudo isso, de oportunismo, de uma tentativa de conciliar as partes, mas muito pouco efetivo. Show de bola. Falando em efetivo, esse seria o meu outro questionamento. Qual a eficácia que esse projeto de lei, essa pretensão, vai causar no ordenamento jurídico, principalmente aqui para nós? Pois é, isso eu estava lendo a justificativa do projeto dele, e tem uma coisa que ampara o projeto dele, que eu até diria que não é inconstitucional,
que é a súmula do STF, que afirma que compete ao município fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, né, e outros dispositivos de lei. Então, só que o que acontece? Na verdade, a CLT, ela dá uma força normativa para a convenção coletiva. Então, uma coisa que precisa ficar claro para a Câmara de Vereadores de Passo Fundo é que, mesmo aprovando essa legislação, o que tem mais força na prática é a convenção coletiva. Essa lei não vai revogar a convenção está em vigor. Então, isso provavelmente vai ter que ser resolvido na justiça, mas na prática, esse projeto do Patrick Cavalcante é falso. Não, sabe, por conta da convenção coletiva, ele não tem eficácia. Show. Essa seria uma dúvida pessoal da análise jurídica aqui. E a gente sabe que tem dispositivos na Constituição, né, que dão poder à convenção através do sindicato. Então a gente fica nesse impasse. Tendo um reforço no ordenamento jurídico municipal e tendo o sindicato, por sua vez, o ordenamento jurídico com segurança pela Constituição, como iríamos dirimir uma situação dessa, né? Então, bem complicado. Então, a partir de agora... o que acontece, o legislador, ele é um pretensioso, e na Câmara de Vereadores de Passo Fundo não é diferente. Eles acham que os problemas do Brasil, eles vão ser resolvidos por um projeto de lei, pela aprovação dessa lei. Só para dar um exemplo, em Passo Fundo nós temos um problema na Avenida Brasil do pessoal que frequenta aos domingos e bebe, etc. e tal. Tem uma legislação municipal que foi aprovada, criando uma série de restrições para as pessoas não realizarem esse tipo de atividades na avenida e na frente desses estabelecimentos. O que aconteceu na prática? Eles continuam na avenida, continuam bebendo, continuam fazendo algazarra. Por quê? Porque não tem como cumprir essa lei. Não tem agente suficiente para ir lá e fazer uma fiscalização da lei. Então, eles criam um projeto de lei e acham que a lei por si só vai resolver essa questão. Então, é um equívoco que eles cometem já desde sempre, e são vários os equívocos que acontecem. Show de bola. Você pode acompanhar a partir de agora o De Olho na Câmera, o nosso correspondente César já vai trazer todas as informações dentro do nosso parlamento. Obrigado, César. Uma boa noite. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Gisele, para a gente concluir esse debate, hein? Tem mais alguma conclusão, uma linha de pensamento sobre essas situações? Que a gente tem que pensar que, às vezes, melhor que 3 leis, a gente citou 3 leis, né? A nova do Patrick, a de 64 e a do Júlio Teixeira, foi isso. Às vezes, melhor que 3 leis é lei nenhuma. Porque imaginar que tu precisa de leis para controlar o comércio é um pouco estranho. Eu entendo que o comércio abrindo ou fechando vai demandar trânsito, mais gente na rua, mais controle sobre isso. Se bem que azulzinho na rua aqui em Passo Fundo, fora do final da tarde, nas portas de 12 escolas no Brasil, que a gente conhece muito bem quais são, fora disso a gente não vê muito na cidade, né? Isso tem que ser revisto, mas é tema para outro programa, os azulzinhos e Passo Fundo. Eu entendo que a cidade tem que correr atrás e modificar os seus serviços por conta do comércio, às vezes quando tem muito volume. Passo Fundo, há 20 anos atrás, não tinha o Bela de Tá na Avenida Brasil. Hoje tem, e isso modificou bastante o trânsito. Mas é outra discussão. Eu acho que, às vezes, lei nenhuma é melhor que 3 leis para controlar o comércio. Eu quero ver quem vai controlar o comércio das capinhas de celular também no Brasil, que abre quase 24 horas todo dia. E isso ninguém está batendo lá. E outra coisa também, um sindicato para cada categoria. A farmácia é um sindicato que tem um entendimento, o supermercado é outro, o comércio é outro. Isso é muito estranho, só atravanca o desenvolvimento da cidade. Então, deixa abrir, deixa gerar emprego, deixa trabalhar, todo mundo quer trabalhar. Show de bola. José, eu acredito que realmente a intenção do sindicato é defender a classe trabalhadora, é defender a categoria? Não, eu acredito, minha opinião pessoal, que o sindicato quer defender o sindicato, o resto é acessório. Show de bola. O sindicato seria uma entidade realmente necessária para o desenvolvimento do trabalho? Não. Eu acredito que as pessoas, de forma independente, podem resolver os seus problemas. Sindicatos, o que é? Faz uma espécie de guarda do que é melhor para a categoria, dividem as pessoas em categorias. As coisas estão mudando muito hoje em dia. Dentro de uma empresa de comércio, dentro do supermercado, tem muitos perfis, muita gente diferente trabalhando. Acho que um sindicato só não consegue saber o que é melhor para aquelas pessoas. Realmente.
Bom, minha conclusão é o seguinte, a gente tem diversas classes trabalhadoras, como empregadas domésticas, mecânicos e dentre outros, que se autorregulamentaram. Hoje a gente não consegue encontrar uma diarista disposta a assinar a carteira e trabalhar por um salário mínimo normal, como a CLT determina e tudo, né? Por quê? Porque elas se autorregulamentaram. Hoje elas cobram um valor X pelo seu dia e rendem, às vezes, 3, 4, 5 vezes mais do que trabalhar com a garantia da carteira assinada que a CLT propõe. Eu acho que o melhor exemplo é fazer uma pesquisa nos países desenvolvidos, quantos sindicatos existem, quantos existem no Brasil. A questão encerra nesse momento. Ótimo, ótimo. Gisele, temos uma novidade aí. A gente está ouvindo falar... Boa? É ruim. A gente ouve falar muito no site da Locus Online, é uma dos artigos mais lidos, mais procurados, gastômetro. Que novidade é essa? Consegue explicar para nós O que é isso? gastômetro? Bom, gastômetro é uma brincadeira que saiu de um almoço nosso. A gente estava conversando sobre os projetos da prefeitura. Projetos não, sobre os gastos do dia a dia da prefeitura, comentando algumas coisas que eu estava pensando em escrever no site e tudo. Aí todo mundo conhece o impostômetro, né? Em algumas cidades, ou tem lá em São Paulo, todos os impostos que os cidadãos pagaram assim durante o ano, né? Aí quando passa de trilhão, todo mundo Se assusta um pouco, né? Aí por que não fazer o gastômetro? São os gastos da prefeitura, não é a mesma coisa que impostos está pagando e contando. O gastômetro é um pouco diferente, são todos os gastos que a gente acha que o prefeito não deveria fazer. Não serve para nada. Vai botar um comercial, imagina um dos destaques do nosso gastômetro, depois a gente pretende fazer uma soma no final do ano, para dizer, olha, com tudo isso que foi gasto na prefeitura, poderia ter comprado isso aqui, poderia ter construído aquele outro. Então, um dos gastos da prefeitura, assim, ridículo, o prefeito, prefeito, colocando comercial no ar, dizendo que quer um aeroporto na cidade. É óbvio que todo mundo quer um aeroporto funcionando na cidade. Para que gastar dinheiro do contribuinte para colocar um comercial na RBS, produzir um comercial e colocar na RBS, dizendo que o prefeito está unindo esforços para colocar o aeroporto na cidade. Isso é ridículo. Isso não existe. E talvez vocês não saibam que na primeira vez que esse comercial foi para o ar, lá em dezembro do ano passado, ele custou R$37 mil. Foi metade disso para a produção, outra metade para a exibição. Agora, a gente está em março e abril, o comercial voltou para a RBS. Eu não sei se estão pagando de novo, ou a RBS tem um bônus, ou as marcas de empresas privadas que aparecem no final estão ajudando a pagar. Enfim, não interessa, já foi gasto dinheiro público para produzir esse comercial. Eu acho isso ridículo, mas é só um dos gastos do prefeito que eu acho que são ridículos. Isso vai somando. A gente já está lá em R$300 mil quase de gastos ridículos. Outra, a prefeitura, foram R$37 mil aqui. A prefeitura paga uma associação, uma anuidade para participar de um clubinho de prefeitos do Brasil. É a Frente Nacional dos Prefeitos. Isso é 50, 70 mil reais por ano. Para que isso? Para quê? Não precisava. Tem alguma lei que obriga? Se tiver, desculpa. Paga então os 50 mil, 70 mil que tem que pagar. Mesmo que haja uma lei dando essa previsão, é um desperdício de dinheiro público. É um clube. Quanta merenda, quanto remédio, quanta assistência poderia dar realmente à população? Lá no Paraná, na cidade de Maringá, se não me engano, já foi visto como um gasto que não poderia ter sido feito. Agora aqui em Passo Fundo está sendo feito esse gasto. Por quê? Porque ninguém foi lá dizer alguma coisa, lutar contra. A Câmara de Vereadores parece que faz vista grossa para esses gastos. A Câmara de Vereadores, eu vou pedir para o William mandar uma assinatura de graça para os vereadores. Então, pelo menos para eles compartilham a senha do Locus. Leiam os textos da gente, estão lá todos os gastos indecentes da prefeitura. Vamos para a tribuna, não tem oposição nessa Câmara de Vereadores, vamos lá, vamos conferir os gastos do prefeito. Hoje a gente sabe que a ampla maioria dos parlamentares são da base do governo, né? Sim. Então fica muito difícil, cabe nós, população passofundense, fazer o papel de oposição, né? São 21 vereadores, né? Quantos prefeitos são? 2, 3? 2, 3. É uma minoria, não então, não consegue ter voz ativa. Não, cancela a assinatura dos vereadores, é só para 3, tá? Os outros não. Mas pode compartilhar sim. Show de bola. Gisele, quero agradecer de coração mais uma vez a tua presença, tremenda colaboração com o programa. Obrigado. E seguimos. Agradecer aos nossos telespectadores que acompanham os próximos programas. A gente vem numa constante evolução, vem trazendo mais informações, buscando a verdade, como prometido. E até a próxima. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @legiãopf e o @locusonline. Um abraço e até a próxima.